Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Fará, eu sou jornalista e faço parte da comunicação e marketing do Instituto Mário Pena. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, sobre o Novembro Azul. E a campanha do Instituto Mário Pena esse ano é Previna-se contra o câncer de próstata e continue a escrever a sua história. Nós vamos conversar com o Dr. Renato, que é urologista, Renato Corradi, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo. Mas antes eu gostaria de dar aqueles recadinhos básicos que toda vez eu falo com vocês. Vocês devem estar percebendo que nós estamos sem máscaras, isso porque eu estou em um ambiente e o Dr. Renato está em outro. Então nós estamos aí seguindo todos os protocolos de segurança e estamos sem máscaras para que você nos escute e nos entenda melhor. Você que está aí nos acompanhando, nós estamos ao vivo agora no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então compartilhe aí com seus contatos e acompanhe aqui o nosso bate-papo, que nós vamos tirar todas as dúvidas. Deixe aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai responder por lá, tá ok? E o último recadinho que eu sempre falo. Como você sabe, o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica, né? E nós vivemos de doações. Cada centavo é muito importante para o tratamento dos nossos pacientes. Então, se você quiser fazer parte aí dessa corrente do bem, venha nos ajudar. Você pode fazer a sua doação de forma bem simples, ou pelo nosso site, que é pelo mariopena, com 2 N's, .org.br, ou pode fazer um contato também com uma das nossas atendentes, caso você queira falar, né, se sinta mais seguro, pelo 0800 039 1441. Agora sim, eu vou dar uma boa noite para o Dr. Renato Corradi, que já está aí posicionado, e pedir para ele se apresentar aí para vocês. Boa noite, Dr. Renato, bem-vindo ao Mário Pena Conecta. Boa noite, Carol. Muito prazer aí estar com vocês, agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, pois um tema é o mês, né, o Novembro Azul, e é muito interessante, muito importante nós conversarmos sobre esse assunto. É verdade, é um mês muito importante, né? É um mês de conscientização, mas é algo que a gente vai reforçar, e durante o nosso bate-papo nós vamos falar, algo que precisa ser lembrado não só no mês de novembro, mas o ano inteiro, né, doutor Renato? Com certeza. É um assunto muito sério. Então, para começar, eu queria já falar sobre isso, principalmente sobre o tema, que é a abordagem que nós tivemos, né? Estamos tendo agora, no decorrer, nós estamos com a ação, para você que está chegando aí agora, nós estamos com ações, caso você queira rever, nas nossas redes sociais, com dicas, falando de tudo que é do câncer de próstata. Você pode acompanhar, tem vídeos, tem um conteúdo bem legal que já está disponível nas nossas redes sociais. Então, para começar, nós vamos falar do nosso tema, que é Previna-se contra o câncer de próstata e continue a escrever a sua história. Um pouquinho disso. Por que do Novembro Azul, doutor Renato? Carol, o Novembro Azul é uma iniciativa mundial. Ele acontece em todo o mundo e é um mês que ele foi feito para lembrar os homens de se cuidarem. E o Novembro Azul, inicialmente, ele foi uma iniciativa para a prevenção do câncer de próstata, mas hoje eu acredito que seja muito mais do que isso. É um mês, é um evento para incentivar os homens a cuidarem da sua saúde no geral. Não só da próstata, mas de tudo. É como a gente já vem falando aí, né, nesse mês, é a saúde do homem, que ainda existe um certo tabu, um certo preconceito, uma resistência, mas que graças a Deus, assim, já mudou muito, né, doutor Renato? E a nossa intenção é que mude ainda cada vez mais. Então eu queria agora, vamos falar um pouquinho como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata. Bom, Carol, principalmente com o toque retal e o exame de PSA do sangue. Isso é um exame de rastreio. Rastreio é quando você pega uma população grande, como a população brasileira, por exemplo, e através de diretrizes você começa, o rastreio começa a fazer os exames nessa população. Uhum. E esse exame, vamos falar principalmente do toque, né, retal. Que Sim. Os homens têm ainda, o que é mais falado, principalmente quando você fala em Novembro Azul, câncer de próstata,
o exame preventivo. Então, ainda existem muitos homens resistentes. É um exame dolorido, ele dói, é incômodo, é demorado. O que o senhor tem para falar sobre isso? Carol, o exame de toque de retal é um exame indolor, é um exame muito fácil, muito rápido de ser feito. Dura aproximadamente 10 segundos. E é um exame que pode ajudar o médico e pode ser fundamental para o médico diagnosticar um câncer de próstata e iniciar o tratamento no momento que a doença tenha cura. Então, resumindo, um exame indolor, um exame muito rápido. Então, atenção, homens, 10 segundos. Em 10 segundos, você pode fazer o exame e ter a tranquilidade, caso tenha algum problema, de ser diagnosticado a tempo e ter cura, o câncer. A gente está cansado de falar aqui, doutor Renato, em toda live que eu faço, com diversos profissionais aqui do nosso corpo clínico, que o câncer, independente da área, se diagnosticado precocemente, ele tem cura. Então, vamos, né, ficar atento, ter conhecimento, por isso que eu falei, mande suas perguntas aí, a hora é agora da gente responder, tirar essas dúvidas e esclarecer. E outra coisa que é muito perguntado, doutor Renato, é sobre os dois tipos de exame, né? Para o paciente, ele pode fazer só um exame, ele acha que somente fazendo o exame de sangue é válido, eu não preciso fazer o do toque, ou é preciso fazer os dois para que eles sejam juntamente, aí sim avaliados pelo médico? Carol, é imprescindível que sejam feitos os dois exames. Um exame apenas não é suficiente. Por quê? Porque em alguns casos, no câncer de próstata, o paciente ele pode ter um câncer de próstata no qual ele só tem uma alteração no PSA e o toque está normal. Mas existem também casos em que o PSA está normal e o toque alterado. Então, tanto o PSA como o toque, eles podem ajudar na detecção do câncer. Por exemplo, um paciente que faz só o exame de sangue, ele pode estar com o toque alterado e o toque ser o que foi o motivo de descobrir a doença. E o contrário também é verdade. Às vezes o paciente ele vai e faz o toque e o médico fala que o toque está normal e depois o paciente relaxa e não leva o exame de sangue. Também está errado. São os dois que são necessários. Então, aí mais um alerta para os homens. Fazer os dois exames preventivos, não custa nada, demora pouco para fazer, avaliar, se cuidar, né? E se permitir fazer um tratamento aí a tempo, se for preciso ou não. Não espere, gente, não espere. Então, é muito simples, como o doutor Renato acabou de explicar. E sobre os sintomas? Bom, Carol, os sintomas do câncer de próstata, eles se confundem um pouco com os sintomas da hiperplasia da próstata, que é um crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, ele cresce na periferia da próstata. Então, geralmente ele vai dar sintomas em estágios mais avançados da doença. De qualquer maneira, quando falamos de sintomas do câncer de próstata, são sintomas urinários. Sintomas como sangramento na urina, dificuldade de urinar, jato urinário fraco, aumento da frequência urinária tanto de dia como à noite, sabe? Esses são os sintomas principais. Mas eu gosto sempre de... Eu comecei a resposta dessa pergunta falando que se confundem, porque eu não gosto... muitas vezes os pacientes eles têm esses sintomas e já ficam desesperados achando que têm câncer. Não. Os sintomas eles podem confundir. As pessoas podem ter esses sintomas que eu falei e podem não ter o câncer de próstata. Tá. E a partir de qual idade, doutor Renato, é aconselhável já fazer o exame preventivo? Carol, nós aqui no Brasil, nós seguimos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que o exame deve se iniciar na população em geral aos 50 anos. Para os pacientes de raça negra ou pacientes com parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles devem começar aos 45 anos. Então, se o paciente for da raça negra ou o paciente tiver o irmão ou o pai com câncer de próstata, ele vai iniciar o rastreio aos 45 anos. Na população em geral, aos 50 anos. Ótimo, então.
Eu fiz uma pergunta que chegou aqui das nossas redes sociais, pelas nossas redes sociais mesmo, perguntando se existe o porquê da raça negra. Existe algum tipo de influência? Existe uma explicação científica para isso ou não? Esses estudos que mostram o maior prevalência, o maior início do câncer de próstata em pacientes de raça negra, foram estudos populacionais, que não identificaram um fator específico para essa predisposição. Esses estudos eles só viram que nos pacientes de raça negra, o câncer de próstata ele vai se iniciar um pouco mais cedo. Daí a importância de iniciar também o rastreio mais cedo. Da mesma forma que os pacientes com história familiar. Também eles têm a tendência de ter um câncer de próstata mais cedo. Daí, nesses grupos de pacientes, nós iniciarmos os exames mais cedo. É isso mesmo, porque essa pergunta mesmo, falando da hereditariedade, foi outra que chegou aqui para a gente, perguntando, se eu tenho um pai, um irmão ou um tio que já teve o câncer de próstata, eu preciso de um alerta a mais? Você acabou de responder que sim. Sim, é importante, eu sempre falo para os pacientes, história familiar positiva significa irmão ou pai, sabe? Que alguns pacientes... Bom lembrar. Sim, muitos pacientes falam, o tio da minha mãe teve câncer de próstata. Isso a gente não considera como história familiar positiva. Então é pai ou irmão. Isso. Então, atenção, pai e irmão que já teve, procura o urologista o quanto antes para fazer esse tratamento aí preventivo para não ter nenhum tipo de problema. Exato. Vamos falar agora, doutor Renato, quando o paciente chegou, fez todos os exames e foi diagnosticado realmente o câncer de próstata. E agora? Sim. Então, o paciente que ele tem a suspeita do câncer de próstata, ele deve ser submetido a um ultrassom e uma biópsia. E, confirmado o câncer de próstata, esse paciente ele vai ter que ser estratificado. O que é ser estratificado? O câncer de próstata vai ter que ser classificado. E existem diferentes níveis de câncer de próstata. De acordo com o nível do câncer de próstata do paciente, que vamos seguir determinados tratamentos. E em alguns casos, com baixo risco, muitas vezes não vamos precisar fazer nenhum tratamento ativo. O paciente ele não vai precisar operar, não vai precisar fazer radioterapia, vai ser apenas acompanhado. Nos pacientes que precisam de um tratamento mais ativo, esses vão ter diferentes opções de tratamento. Resumindo, seria a cirurgia, radioterapia e radioterapia com hormonoterapia. Outra pergunta também que chegou aqui para a gente. Câncer de próstata, você acabou de falar, mas é bom reforçar para quem está chegando aí agora. O câncer de próstata, ele é sempre cirúrgico? Não, não é sempre cirúrgico, pois nós temos que ver o paciente como um todo. Muitas vezes o paciente ele não vai ter indicações de fazer a cirurgia, muitas vezes o paciente não tem indicações de fazer a radioterapia, muitas vezes os pacientes não têm indicações de tratamento no momento, então o tratamento é individualizado e o tratamento nem sempre é cirúrgico. Tá. Outra dúvida, quando que é preciso fazer a quimioterapia ou a radioterapia? Necessariamente, doutor Renato, ela precisa ser feita antes ou depois, ou isso depende do tratamento específico de cada paciente? No câncer de próstata, isso depende do tratamento específico para cada paciente. O tratamento de quimioterapia no câncer de próstata, ele vai ser uma exceção e vai ser utilizado em casos mais graves. A radioterapia é um tratamento que ela pode ser utilizada como uma opção à cirurgia. Então, muitas vezes o paciente ele vai ter indicação de tratamento e então esse paciente ele vai ser submetido a uma cirurgia ou uma radioterapia, um ou outro. Em alguns casos, a radioterapia ela vai entrar depois da cirurgia. Entendeu? Como às vezes nós fazemos a cirurgia e o paciente ainda tem alguns sintomas, tem algum sinal de câncer de próstata, nós podemos lançar mão da radioterapia. Então, ou seja, cada caso é um caso, né? Sim, o paciente sim. Ele deve ser avaliado individualmente. Então, para você que está aí nos assistindo e tem alguma dúvida, só lembre-se, isso que o doutor Renato está falando, cada caso, o seu caso, ele vai ser avaliado individualmente. Então, não pegue como exemplo o caso de um amigo ou de alguém que você procurou, o que é muito, eu vejo muitos homens
falando, principalmente no comentário das nossas redes sociais, doutor Renato, falando assim, eu li na internet que isso é isso. Então, as pessoas, e não sei se eu estou errado, se eu estiver errada, me corrija, mas eu acho que a internet hoje, ao mesmo tempo que ela traz muita informação, ao mesmo tempo ela pode ser uma vilã. Com né? certeza. Então, é preciso ouvir o médico nesses casos. Então, não tire suas próprias conclusões, procure aí o urologista e o quanto antes, como a gente vem falando aqui, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais fácil e mais rápido vai ser a cura. Outra coisa agora, doutor Renato, que eu queria falar era sobre a prevenção. Uhum. A prevenção do câncer de próstata vai ser uma prevenção que devemos incentivar os hábitos saudáveis de vida. Né? Os pacientes, a mesma prevenção que fazemos para doenças cardiovasculares, para outros problemas de saúde, eles vão servir também para o câncer de próstata. Então, que são alimentação saudável, evitar comida gordurosa, evitar dieta rica em carboidratos, farinhas, muitos pães, evitar o tabagismo sempre, evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e, principalmente, a prática de exercícios físicos deve ser incentivada. Isso tudo vai contribuir não só para a prevenção do câncer de próstata, mas como uma promoção da saúde no geral. Uhum. Mais uma pergunta que chegou para a gente pelas redes sociais, enquanto a gente estava divulgando aqui essa live, perguntando se o câncer de próstata ele é uma doença do idoso. E a outra foi na mesma pergunta falando, existe caso de paciente jovem com câncer de próstata? Excelente pergunta. Se ela é uma doença do idoso, não digo do idoso, mas o pico do câncer de próstata, ele se dá a partir dos 60 anos. Porém, pode se iniciar aos 50 e, respondendo a outra pergunta, pode ser uma doença também de pacientes jovens. Existem relatos de pacientes abaixo de 40 anos que foram diagnosticados com câncer de próstata. Porém, isso é muito raro e a faixa etária de pico é a partir dos 60 anos. Então, mesmo o paciente jovem, o jovem, né, ele precisa ficar atento aos sintomas aí e não deixar também de procurar um urologista. Porque foi como eu falei, existe ainda essa dúvida, esse tabu de que o câncer de próstata é só para homens mais velhos. Então, mesmo você novo, não quer dizer que não vai acontecer. Então, é bom. O mais cedo, né? Qualquer sintoma não deixa de procurar um médico. A gente vem batendo aqui nessa tecla, não só com o doutor Renato, mas também com todos os profissionais que passam por aqui, pelo Mário Pena Conecta, a prevenção. Então, não tenha medo de procurar um médico. O médico está ali, ele é seu aliado. Então, e a gente está aqui para esclarecer isso mesmo. Doutor Renato, alguma consideração que o senhor queria falar, algum assunto que eu não abordei e que seria importante a gente frisar? Carol, eu acredito que o principal seria esse incentivo dos homens irem ao médico. Igual você falou, um paciente que tem algum sintoma, ele deve procurar o médico independente da idade. Muitas vezes a consulta com o urologista ela não vai ser uma consulta só para a prevenção do câncer de próstata. O momento da consulta ela vai ser um momento do paciente falar com o médico, falar dos problemas que ele tem, não só da questão prostática, mas da questão sexual, por exemplo. Muitas vezes, os pacientes eles estão com alguma dificuldade sexual, uma dificuldade urinária, e nesse momento ele vai sentar e vai conversar com o médico, e esse vai poder ajudar e orientar os pacientes. Essa é outra parte, inclusive, né, doutor, que muitos ficam preocupados, o homem fica muito preocupado com o câncer de próstata e faz uma ligação à impotência sexual. Isso tem alguma ligação? Foi bom ter falado nisso. Sim. Bom, Carol, os tratamentos do câncer de próstata, que principalmente há muito tempo atrás, eram relacionados a uma impotência sexual pós-tratamento, tanto a radioterapia como a cirurgia. Ainda existe uma porcentagem dos pacientes que são tratados e tem o problema de disfunção erétil pós o tratamento. Mas isso vem diminuindo cada vez mais e está totalmente relacionado
ao estágio da doença, Sim. a técnica, a experiência do cirurgião e do centro em que o paciente for tratado. Então, não significa hoje um paciente ser tratado, que um paciente que será tratado de câncer de próstata, ele vai evoluir com impotência sexual. Hoje, a minoria dos pacientes evoluem com impotência sexual pós-tratamento. Aí o recado, homens, importante, porque muitos têm medo, né, até mesmo de procurar urologista, como o doutor Renato falou, às vezes marque a consulta até mesmo para tirar essas dúvidas todas, né? Porque às vezes eles têm esse preconceito, não sabem o que pode afetar ou não, e ficam receosos até mesmo de procurar. Então é um momento, se você tem algum tipo de dúvida, quer saber alguma coisa, marque a consulta com o urologista. É bom você saber, conhecer o seu corpo, saber como é que tudo funciona. E voltamos a dizer, né, doutor Renato, quanto mais cedo a prevenção for feita, maior a chance de cura. Carol, é o que eu digo sempre. Tem muitos pacientes que eles têm o preconceito com o exame de toque, mas eu sempre falo, o exame ele só vai ser realizado com o consentimento do paciente. Sim. Então, não quer dizer que o paciente também vá ao urologista e vai sair lá com o toque. Automaticamente ele faz essa ligação, né? Exato. Eu vou ao urologista, eu tenho que fazer o exame de toque. Não. Não, se o paciente que vai escolher o que vai ser feito. Então, assim, muitas vezes eu prefiro que eu já tive casos de paciente, meu parente é irredutível, ele não vai ao médico de jeito nenhum, porque ele não faz o toque. Eu falei, não, traz ele aqui, eu vou conversar com ele e vamos ver. Sim, eu realmente acredito no toque, eu acho que ele deve ser feito, mas principalmente a consulta médica. Sim, aliado, né? Sim, sim. Pessoal, então é isso. Mais alguma consideração, doutor Renato? Não, acho que acho que abordamos bem geral aqui, né, Carol? Com certeza. Então, só lembrando, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se você chegou depois que a gente começou esse bate-papo, não tem problema. Essa nossa conversa ela vai ficar disponível em todas as nossas redes sociais. Você pode ver de novo, mandar as perguntas. Se tiver algum tipo de constrangimento, pode mandar para a gente no privado. Um dos nossos especialistas vai aí estar respondendo para você. Doutor Renato, mais uma vez, obrigada pela participação, por estar aqui no Mário Pena Conecta. É um prazer tê-lo aqui. Espero que volte mais vezes. Com certeza, Carol. Eu que tenho que agradecer, mais uma vez parabenizar e estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos. E lembrando a você o último recadinho de sempre. Se você puder contribuir com os nossos pacientes, é muito fácil. Você pode fazer a sua doação pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, ou faça uma ligação e converse com um dos nossos atendentes pelo 0800 039 1441. A sua doação é importante para o tratamento de milhares de pacientes de todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigada pela audiência de vocês, por quem esteve aqui, por ter mandado perguntas. Continue com a gente e não deixe de rever e compartilhar. Tchau, tchau. Até a próxima edição.